Agora sim. Boa noite a todos que nos acompanham pelas mídias em casa, né? Às vezes está no carro, está nos assistindo, estão também se aquecendo como nós estamos aqui nos aquecendo nessa noite, aqui na nossa querida casa de paz e amor em Jesus. Tem alguém por primeira vez? Sejam muito bem-vindos. Espero que vocês se sintam como nós nos vimos sentindo, não é? Em casa, felizes, amparados, protegidos. Nós começamos sempre com recadinhos. E a nossa casa de paz e amor, ela se subdivide em 3 casas. Tem uma casa lá em Guaianazes, idêntica a essa, com um terreno enorme, de maneira que vai acontecer uma festa julina, dia 12 de julho, às 10 horas, vai dia dentro, né? Nós estamos precisando de prendas para as barracas. Então, quem puder trazer e deixar na livraria, nós agradecemos. Nós também estamos precisando de médicos, porque aos sábados nós recebemos um público que vem para receber a parte material também. E aí existem médicos, farmacêuticos, que vêm trabalhar conosco, orientar naquilo que for possível. Então, é uma vez por mês. Se algum clínico se destaque aí para esse trabalho, é de grande valia, mais para quem doa do que para quem recebe, com certeza. E para a manutenção da nossa casa, nós temos todos os finais de semana os grandes chefes de cozinha que vêm e fazem uma comidinha especial. Amanhã, o prato será polenta com ragu de costela. Então, é próprio para uma tarde, né, um dia de almoço assim frio, uma delícia. É só se dirigir. Já tem disponível, quem quiser já levar, não é? E aí já pode até, quem sabe, jantar hoje, não é verdade? Vai depender muito da pessoa. Muito bem. Hoje nós vamos começar agora o nosso trabalho propriamente dito e vamos ler um trechinho do Evangelho, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Hoje a nossa Enedina, que está aqui atrás, vai nos brindar com esse tema, falando da caridade. Então vamos acompanhar o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Item 4. O maior mandamento. Mas os fariseus, quando viram que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, se ajuntaram em conselhos. E um deles, que era doutor da lei, tentando, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Estes 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Quem escreveu isso foi Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Mas a gente tem também uma mensagem, que é do irmão José, um espírito que dita através do médium Carlos Bacelli, que é meu livro de cabeceira. São mensagens curtas, objetivas, tem aqui para adquirir na nossa livraria. É maravilhoso, o irmão José. Ele diz sobre a caridade: no aprendizado da caridade. A prática da caridade sempre te ensejará as melhores lições. Fornecerá material para as tuas reflexões em torno das bênçãos que normalmente ignoras em tua vida. Possibilitar-te-á enxergar o que não vês nos privilégios que desfrutas. Abrandar-te-á o espírito de insatisfação, mostrando que em tua carência ainda existe excesso. Que dispões em ti mesmo de infinitos recursos que simplesmente desconsideras. Que a tua capacidade de ser útil é tão ampla quanto te parece ser a necessidade dos semelhantes. A vivência na caridade te propiciará
um amadurecimento espiritual de que só ela é capaz. E finalmente ele diz: colocará silêncio nos teus lábios, discernimento em teus ouvidos e alegria em tuas mãos. Então, assim, eu convido a todos que, se puder, feche os seus olhos para melhor se sintonizar, para melhor se entrar nessa sintonia amorosa que foi preparado esse ambiente para nós, pelos espíritos superiores, comandados por nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, professor Eurípides Barçanufo, que são os espíritos protetores da nossa casa, e uma falange imensa de espíritos que nos trazem até aqui, para que possamos juntos, a oração, nos elevar até Deus nosso Pai, e com Jesus pedir as bênçãos para a nossa expositora da noite, e que cada um que aqui chegou hoje possa estar receptivo a receber o passe como um tratamento espiritual que vai nos ajudar a todos a depender de como absorvermos o tratamento que vem a mãos cheias. Que assim seja, com as graças de Deus. Boa noite a todos vocês e a quem nos acompanha pelas mídias digitais. Nosso tema de hoje, como foi lido no Evangelho, fora da caridade, não há salvação. Então, nós lemos no Evangelho, a Tânia leu no Evangelho, que o maior e o primeiro mandamento, né, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Já na leitura, depois eu convido vocês também a ler essa parte do Evangelho, a segunda parte, que é bastante interessante. E o Evangelho, a leitura da mensagem diz que nós carregamos em nós vários princípios da caridade. Então, nós vamos ver. O que é caridade? Pensa um pouco, cada um vai pensar do seu jeito. O que é caridade? E ele fala que fora da caridade não há salvação. E a salvação? Como se dá? Vamos ver. A caridade é, sem dúvidas, a essência das ideias espíritas ou espirituais. Porque constitui a didática da vida, no processo de educação do homem em busca do seu ajustamento com as leis divinas. Então, nós vemos que a caridade é algo bem maior do que se possa imaginar. A caridade no Espiritismo não é somente o ato de dar esmolas ou coisas. Claro que é bastante importante, mas não é somente isso. Certamente, dar alimento a quem tem fome, vestir a quem está nu, remédio para o doente, são recursos muito nobres, pois estamos realizando a solidariedade, a manifestação nobre do humanitarismo, que vamos compreendendo como caridade material. Mas olha o que Jesus falou. Tive fome e me deste de comer. Tive frio e me agasalhaste. Ele estava falando aqui da caridade material, da filantropia, né? Da beneficência. Porém, ele continua dizendo, eu estava preso e me visitaste. Estava doente e foste me ver. É outro tipo. Quer dizer, Jesus sempre colocando os seus ensinamentos
a respeito da vida, tanto material quanto a espiritual, que é bastante importante. E também a proposta da doutrina espírita vai mais além e leciona que a caridade é o sentimento do amor, das mais notáveis renúncias e sacrifícios. Todos nós sabemos o que é renúncia, o que é sacrificar-se, né? O estado mais elevado da educação, não só a educação formal, mas principalmente a educação moral. Jesus legou-nos a base da verdadeira caridade. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 918, que Kardec pergunta: qual é o verdadeiro sentido da caridade como entendia Jesus? E os imortais respondem: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Para Jesus, para o Espiritismo, este é o verdadeiro sentido da caridade. E desse tripé, talvez o mais difícil de praticar seja a prática do perdão. Portanto, o mais meritório. Por que é tão difícil perdoar? Se eu perguntar para vocês aqui, alguém aqui já foi magoado? Alguém fica com a mão abaixada ou levanta a mão? Eu não fui nunca magoado. O que vocês acham? Ninguém vai levantar a mão. Mas quem deu o primeiro passo para a reconstrução, né, da amizade, do amor, na prática do perdão? Nós, claro, tentamos, da melhor maneira que entendemos o que é o perdão. Mas vamos ver, né? Talvez a gente não consiga perdoar por egoísmo. Não, fez para mim, tem que pagar. Não, orgulho. Eu não merecia isso, onde já se viu? Por que a pessoa fez isso comigo? Então a gente começa a guardar esses resquícios dentro da gente. E se você for pensar de verdade, é orgulho, é egoísmo. Porque faz mal, primeiramente, para quem está sentindo, né? Se não fosse tão importante a prática do perdão, a maior caridade, Jesus não teria recomendado: se estás fazendo a tua oferta diante do altar, e te lembrar que tens algo contra o teu irmão, deixa ali a tua oferta e vá te reconciliar primeiro com o teu irmão. Ou seja, quando nós vamos orar, nós vamos nos ofertar a Deus a nossa oração em favor dos mais necessitados. Então essa é uma oferta. Só que quando nós temos algo contra alguém, essa oferta precisa ser direcionada a este irmão, em primeiro lugar. Quantas pessoas a gente não recebe que fala que não consegue essa prática, porque ela não sabe como fazer, como eu vou chegar na pessoa, se a pessoa já desencarnou. Para nós não tem importância nenhuma. Você tanto pode pedir perdão ou dar o seu perdão para encarnados ou mesmo desencarnado. A prece, ela alcança os maiores cumes que a gente possa imaginar, né? Quem perdoa é o primeiro a ser beneficiado, pois além de não se nivelar ao erro do irmão equivocado, libera suas tensões e torna-se mais leve. Alguém aqui quando falou, não, deixa para lá, não vou mais ficar sofrendo com essa questão, deixa para lá, não se sentiu mais leve? Ai, que paz gostosa, né? Deixei para lá, né? A prática da caridade com o próximo é a prática da caridade consigo mesmo, quando a gente consegue esse ato do perdão.
de perdoar e de pedir perdão também. Porque não é fácil nenhuma coisa e nem outra. Mas está ao alcance de cada um de nós. Quem guarda mágoa só perde espaço interno. E é por isso que o peito está sempre apertado. A pessoa magoada, a pessoa que tem guardado ressentimento dentro dela, ela sente essa pressão aqui no peito. Parece que nada está bom. Parece que nada conforta. Por quê? Porque ela deixa esse espaço ser governado por esse sentimento. Trata-se de um procedimento científico, já foi cientificamente provado que a falta do perdão, dessa caridade que Jesus fala, né, da benevolência, da paciência, da indulgência para com as outras pessoas, né, e uma coisa que a gente tem que treinar muito, a paciência, é uma das coisas mais difícil, mas mais gostosa de fazer, né? E a ciência já provou que a gente vive mais em paz, temos menos problemas com saúde física e mental, espiritual, quando a gente procura tirar da gente esses complexos, porque acaba sendo um complexo, né? Trata-se de um procedimento científico, de uma terapêutica infalível, que nos assegura saúde física, psíquica e equilíbrio moral. Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Franco, ela sempre recomendava, isso ele conta, Joana de Ângeles sempre me recomenda para nunca revidar uma ofensa. Ele falava assim, eu não sou um homem bom, imagina se ele não fosse, né? Eu não sou um homem bom, mas eu não revido nenhuma ofensa. Se uma pessoa é grosseira, diz Joana, ríspida conosco, não nos ofendamos com essa atitude. Quem tem essa atitude deve ter algum motivo. E aí naquele livro Semeador de Estrelas, ele conta uma história, não vou contar a história aqui, mas ele conta uma história de alguém que o feriu e que depois, lá na frente, ele conversou com essa pessoa. Naquele dia que ele foi ríspido e intolerante com o Divaldo, estragando o sapato dele, a mulher tinha abandonado ele com um filho doente e paralítico. Ele tinha perdido o emprego e não sabia o que fazer da vida. Então Joana fala, vai ver, a pessoa tinha um motivo. É melhor pensar assim mesmo, que você fala, tinha nada. Você não sabe, você não está dentro dela. Né? Emmanuel também orientava o Chico para não se perturbar com as ofensas, visto que assim ele desenvolveria a virtude da benevolência, da indulgência e do perdão. Sabe as palavras de Emmanuel? Né? A caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Jesus para o mundo. É a maior das virtudes, porque proporciona aos homens vivenciar o preceito fundamental que resume as demais. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a gente tem que começar a nos amar. E ele também fala disso numa palestra. Eu me amo, não tenho vícios. O vício da raiva, da intolerância, da falta de cuidado, é um vício moral. E quem começa a trabalhar, claro que todos nós temos ainda resquícios disso tudo, mas se nós começarmos a trabalhar, nós vamos desenvolver esse auto-amor. Porque quem mais sofre somos nós com esses sentimentos. E a partir do momento que eu começo a restabelecer a ordem dentro de mim, melhorando esses sentimentos, eu vou amar o meu próximo, a cada um de vocês. E aí eu já estarei amando a Deus, porque Deus está em cada um de vocês. Está em mim e em todos nós. Deus está aqui em nós. Por isso nós não podemos maltratar as pessoas.
Porque todos somos filhos de Deus. E Deus não tem preferência por nenhum. Ele quer que todos nós possamos chegar à perfeição, que é a maior felicidade que se possa ter na Terra. A perfeição. E aí os sentimentos ruins já não estarão mais conosco. Então a reencarnação também é para isso. É para a gente ir melhorando a nossa situação espiritual. Então, quando você for ferir alguém, para e pensa, eu vou estar ferindo a presença de Deus nessa pessoa. São Paulo compreendeu tão profundamente essas verdades quando profere: se eu falar a língua dos anjos, se eu tiver o dom de profetizar, se tiver a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada me aproveita. A caridade não é invejosa, não suspeita mal, não folga com a injustiça, tudo suporta, tudo ama. A caridade está ao alcance de todos, do ignorante, do sábio, do pobre e do rico, porque independe de toda a crença particular. E quando se fala não é invejosa, não suspeita mal, é sinal que eu começo a compreender o meu próximo e a desejar o melhor para ele. Essa é a caridade que Jesus ensinou. E faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não somente na beneficência, mas de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com todos. Assim descobrimos que a salvação, esta é uma tarefa árdua, sofrida, de longo curso. Não é de hoje para amanhã. Nós temos que nos esforçar muito para compreender o valor desta caridade apregoada por Jesus. Mas nós começamos com pouco. Nós começamos com a benevolência, com a beneficência e com a filantropia. Isso já é um começo, porque como nós pedimos aqui sempre, cestas básicas, itens da cesta, porque tem muitas pessoas que não têm o que comer. E a Casa de Paz e Amor reúne os recursos que ela tem, dos seus trabalhadores e dos seus frequentadores. Vocês doam a cesta básica, você sabe para quem que vai? É uma caridade maravilhosa, porque eu estou doando sem saber para quem vai. Mas aqui nós sabemos para onde vai. Para aqueles que não têm, para as assistidas, para as pessoas sem teto, que muitas vezes bate na porta e pede uma cesta básica, pede um prato de comida. Então nós vamos exercitando desta forma a caridade, para depois nós irmos tomando ciência e alcançando esse patamar mais alto, a prática da caridade moral. Aí a gente passa a não julgar mais ninguém, porque às vezes a gente vê uma pessoa pedindo e fala, isso aqui por que não vai trabalhar? A gente não sabe por quê. Não podemos julgar. Ajuda e passa, como Jesus ensinou, né? Então é uma tarefa bastante complexa, demora tempo para a gente compreender, para introspectar dentro de nós, para a gente entender esse processo de evolução espiritual. Mas Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Assim descobrimos que a salvação aqui se deve ser tomada como um estado de consciência tranquila. Eu fiz o que eu pude. De autodescobrimento, eu posso fazer mais. Eu posso dar as coisas materiais, eu posso amar as pessoas. Eu posso fazer mais. Governando assim os impulsos desordenados e harmonizando a cada um de nós. A partir do momento que eu volto para casa,
que eu começo a entender o meu familiar, eu já começo a trabalhar a grandiosidade desse amor que existe em mim, porque eu fui criada por Deus, todos nós, né? Salvo está aquele que sabe quem é, o que veio fazer no mundo e como realizá-lo. E confiante se entrega à realização do compromisso estabelecido. Então, cada um de nós temos um compromisso a realizar aqui na Terra. Todos nós. E aí muitas pessoas, quando a gente fala isso, falam, quem sou eu? O que eu posso fazer? Muitas coisas. Nós temos aqui bazar, nós temos aqui pessoas que tricotam, que costuram. Pode se dar um dia, vir ajudar essas pessoas, montar cestas, né? Adquirir essas coisas que nós estamos ofertando ali na livraria, porque é um jeito de ajudar também essas assistidas. É um jeito de ajudar também a Casa de Paz e Amor, que tem muitas atividades aqui, muitas contas a pagar também. Então, gente, a caridade se faz de N jeitos. Mas nós paramos para pensar, qual é o seu compromisso? Você já parou para pensar? Qual é o seu compromisso aqui na Terra? Reflete sobre isso. Por que eu estou reencarnado aqui? Qual é a minha tarefa? Se nós pararmos para refletir sobre isso, nós vamos descobrir muitas maneiras de ajudar o nosso próximo. E ajudar a nós mesmos, que às vezes a gente se descuida. Às vezes a gente não para olhar para nós. O que eu posso fazer em benefício de mim mesma? O que eu posso fazer para melhorar esse estado de espírito que muitas vezes eu me encontro? Então nós temos que ter mais gratidão do que reclamação. Deus é maravilhoso, justo, bom e perfeito. E Ele quer mais sintonia com cada um de nós. E essa sintonia se faz pela gratidão e pela oração. E pela prática da caridade também. Permaneçamos assim, de almas voltadas para o bem, positivas e incessantes. Que as nossas atividades dentro da vida produzam muitos frutos de paz, sabedoria e esperança. Bom ânimo no trabalho digno e constante. Assim, estaremos construindo o nosso futuro espiritual na prática da caridade, que é o amor em ação. Vamos pensar nisso? Que Jesus nos oriente os passos e o coração para irmos de encontro às necessidades dos nossos irmãos. Que Ele nos abençoe. Vamos agradecendo a nossa querida Edina por todas essas palavras que ela nos trouxe, que ela possa estar sempre conosco, trazendo ensinamentos, e que possamos emanar a ela o nosso melhor, o nosso amor para ela e para os seus familiares. Gratidão, Di. Agora, vamos fechando os nossos olhos, para melhor nos concentrarmos. E vamos para a segunda parte do nosso trabalho. Unidos em um só pensamento, um só coração, de mãos dadas, vamos saindo em uma caravana fraterna, percorrendo cada canto e recanto do nosso planeta azul, trazendo para o nosso planeta cura,
paz, harmonia, fraternidade e solidariedade. Que o nosso planeta possa estar em equilíbrio, que os países que estão em guerra possam cessar essas guerras e trazer paz para toda a sua população. Vibremos para todos os chefes de estados destas nações, para que eles tenham responsabilidade, discernimento e pense no povo para trazer o melhor para nós. Vamos agora percorrendo a todos os hospitais. Vamos em todos os locais que tem alguém num leito de dor. Que essas pessoas recebam nossas energias de amor, de cura. Que elas possam ter fé, esperança de dias melhores. Vibremos também por todos aqueles que trabalham nestes locais. Não importa o cargo, que eles continuem fazendo o trabalho firme, forte e valoroso de auxílio ao próximo. Vamos emanando nossas energias a todos aqueles que neste momento estão em situação de rua. Que mãos amigas possam levar a eles um copo com água limpa, um prato com comida, agasalhos, uma palavra de consolo, e que eles tenham um pensamento de que dias melhores poderão vir. Vamos pedindo por todos aqueles que nesse momento estão nos vícios, seja do álcool, das drogas, dos jogos, que essas pessoas possam dizer para elas mesmas: chega, basta, nunca mais quero sair desta vida. Vamos pedindo por todas as crianças dos orfanatos, dos abrigos. Vamos pedindo por todos aqueles idosos nos asilos. Vamos pedindo por todas aquelas famílias que neste momento estão num lar difícil, num lar com brigas. Que essas famílias possam ter amor no coração. Vamos pedindo pela nossa casa de paz e amor, para que ela continue fazendo esse trabalho de acolhimento, de amor ao próximo, e que ela continue cada vez mais nos auxiliando a sermos pessoas melhores. Vamos pedindo pela nossa casa em Guaianazes, o Caspage, para que ela consiga fazer todo o trabalho assistencial naquela região tão necessitada, ensinando as pessoas a buscar uma profissão, auxiliando materialmente, ensinando o Evangelho. Vamos pedindo pela nossa comunidade terapêutica lá em Ferraz de Vasconcelos, o CREPAD, que aqueles meninos possam ter força de continuar o tratamento contra os vícios, que eles possam permanecer em comunhão com Deus e ter esperança de dias melhores. Vamos pedindo também pelos nossos coordenadores que lá estão, para que eles continuem fazendo esse trabalho de apoio, de incentivo, com responsabilidade, pedindo especialmente para o nosso querido coordenador Mauro, que ele possa ter saúde,
tranquilidade para continuar este trabalho lindo. E assim, vamos pedindo licença para pedir pelos nossos familiares, pelos nossos amigos e por nós, que possamos ter responsabilidade, fé, esperança e cada vez mais trilhar os passos de luz do nosso querido Mestre Jesus. E assim, aonde nosso coração não chegou, nosso pensamento não alcançou, e tem alguém neste momento precisando de uma energia de paz, de amor, de cura, de incentivo, de ânimo novo, que sejam levadas a essas pessoas. E agora, que os médiuns se prepararam para auxiliar a espiritualidade amiga no passe. Continuemos com os olhos fechados, os médiuns nem irão lhe tocar. Uma luz branca desce do alto e adentra no topo da nossa cabeça, no nosso centro de força coronário. Esse centro que liga-nos com o mais alto, liga-nos com Deus, com Jesus. Essa luz desce e para na altura da nossa testa, nosso centro de força frontal, onde lá psiquistas estão nos auxiliando para limpar nossos pensamentos deletérios, formas pensamentos negativas e trazendo cada vez mais pensamentos bons. Essa luz desce e chega no nosso centro de força laríngeo, na altura da nossa garganta, o nosso centro da fala. Que possamos cada vez mais proferir palavras de amor, de esperança, palavras do bem, palavras boas. Essa luz desce e chega ao nosso centro de força cardíaco, na altura do nosso coração. E lá, todas as nossas emoções são renovadas, são tiradas aquelas emoções de raiva, de medo, de angústia, e são colocadas no centro, nosso centro de força cardíaco, cada vez mais amor, amor e amor. Essa luz desce e chega no nosso centro de força gástrico, na altura do nosso estômago, onde uma luz verde faz uma asepsia profunda de todos os nossos órgãos do sistema digestivo. Esses órgãos são reequilibrados. Essa luz desce e chega ao nosso centro de força esplênico, na altura do nosso básico, na altura do nosso baço. Lá, todo o nosso sistema imunológico, hematológico, está sendo limpado, reorganizado. Essa luz desce, passa pelas nossas pernas, sobe pela parte de trás e chega no nosso centro de força básico, na altura da nossa coluna vertebral, onde vértebra a vértebra, neste momento, são realinhadas, nos dando mais estabilidade física, emocional e espiritual. Essa luz sobe e chega novamente ao topo da nossa cabeça, fechando um ciclo, colocando-nos dentro de uma bolha de proteção, que irá permanecer conosco até o próximo tratamento. E se em algum momento sairmos dessa comunhão com Deus, dessa nossa paz, lembremos do nosso passe. E agora,
A espiritualidade amiga irá fazer a magnetização das nossas águas, onde nas florestas, nas matas, nos rios, equipes vão retirando substâncias materiais necessários para o preparo do nosso medicamento. São retirados sementes, raízes, folhas e levados aos laboratórios da espiritualidade maior. E lá médicos, biólogos, farmacêuticos, homeopatas irão macerar todos esses materiais que irão ser depositados nos nossos vasilhames com água. Mesmo que você não trouxe seu vasilhame, mentalize os filtros de seus lares, os vasilhames com água, que serão depositados esses medicamentos, de acordo com as nossas necessidades, que deveremos tomar juntamente com os nossos medicamentos que os médicos da terra nos prescreveram, sempre precedidos de uma prece, de um pensamento positivo, de uma leitura edificante do Evangelho. E assim, agradecidos que estamos por todas as palavras e ensinamentos que a Edina nos trouxe, por todas essas energias que aqui recebemos, por sairmos melhor do que adentramos aqui. Vamos dizendo: Pai que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, Pai, à medida em que vamos perdoando aos nossos devedores. E não nos deixeis cair ante a tentação, mas livra-nos de todo o mal, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja, com a graça de Deus. Um ótimo final de semana a todos. Voltem para os lares com muita paz, muita tranquilidade e até sexta-feira que vem, se Deus quiser.